Pessoal, vamos trazer todas as informações do tempo para vocês nessa semana. Olha só, muito importante, tá? Tem informação sobre a segunda, a terça, mas especialmente altos volumes de chuva previstos para parte de Santa Catarina. Temos que falar sobre aquele ciclone, sobre a possibilidade de ter ou não ter vento mais forte. E eu tenho que falar também sobre ressaca, mar grosso, que a gente deve ter ao longo da semana. Portanto, muita informação aqui no canal. Se inscreva, tá? Lembra, nossa meta é chegar a 25 mil inscritos. Já estamos com 23.500. Vamos conseguir, tá? E esse é um vídeo que, mais do que você compartilhar para ajudar aqui o canal, ele é extremamente importante que você compartilhe para que as pessoas sejam muito bem informadas com as condições adversas que o tempo vai nos apresentar nos próximos dias. Olha só, pessoal, importante, chuva muito forte e vento, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Portanto, bora trabalhar! Começo te falando sobre o período da segunda-feira, que dentro dos próximos dias é o mais tranquilo, vamos dizer assim. A gente deve ter uma segunda-feira com bastante nebulosidade, aberturas de sol acontecem, não em todas as áreas, o litoral fica um pouco mais fechado, até pode, mas é menos. Quanto mais para o lado do oeste, mais aberturas de sol acontece. E a maior parte da segunda-feira, ela tem a sua nebulosidade, mas com um tempo mais seco. A chance de chuva existe para o decorrer do dia, isso para todas as áreas, mas especialmente entre a Grande Florianópolis e o litoral sul. Nas outras áreas, até que nem tanto. Temperaturas que passam um pouco de 20 graus para quem está no oeste e abaixo disso, mantendo um pouco de frio, como no fim de semana, na tarde da segunda-feira. Quando eu te falo de terça-feira, aí a gente tem um dia muito encoberto, céu bastante encoberto, com chance de chuva a qualquer hora em todas as áreas. Só o oeste tem algumas aberturas de sol. Nas outras áreas, céu encoberto, chuvoso, e a previsão é que a gente tenha temperaturas baixas, uma terça-feira fria, não muito mais do que 15, 17 graus na maior parte das cidades. E a partir de agora, nesse vídeo, eu vou te trazer as informações mais importantes, que você precisa saber muito bem na ponta da língua e tomar todas as suas precauções. Então eu vou começar falando para vocês sobre a formação de um ciclone e a questão do volume de chuva, que é o mais importante. Então vamos lá. A previsão, pessoal, é que a gente tenha a formação de um ciclone na parte sul do Brasil no período entre o decorrer de terça e a quarta-feira. Dependendo do simulador, esse ciclone deve se formar em posições diferentes, sempre muito oscilando entre Santa Catarina e o Paraná, às vezes um pouco mais Santa Catarina, litoral norte gaúcho, uns indicam um pouquinho mais em direção ao Paraná, tem uma certa variação, é bem da verdade, mas todos chegam à mesma conclusão, que tem a formação desse ciclone, e ele deve trazer altos volumes de chuva, especialmente na faixa leste de Santa Catarina. Eu começo dividindo com vocês esse mapa, que é o volume de chuva previsto para os próximos dias, é de um simulador. Veja só, é um volume previsto para os próximos dias, mas principalmente boa parte disso acontecendo entre terça e quarta-feira. Então vejam, ó, tem uma chuva representativa, vou começar pelo vermelho, de 50 até uns 100 milímetros em parte sul do Paraná, leste do Paraná, boa parte de Santa Catarina e a faixa mais nordeste do Rio Grande do Sul, incluindo Serra, Litoral Norte e Grande Porto Alegre. Mas vejam que especialmente no leste de Santa Catarina, ó, tem alguns pontos entre 100 e 200 milímetros acumulados, o que é um volume extremamente elevado para o período curto de alguns dias, tá? Então tem que ter atenção em relação a isso. Tem outros simuladores que mostram volumes ainda maiores, tá? E isso é natural, é normal de acontecer. Então dá uma olhada nesse aí, ó. Ele mostra um volume alto, observe, nessa casa dos 50 para os 100 milímetros, praticamente o Paraná inteiro, a maior parte de Santa Catarina e, de novo, nessa faixa mais nordeste do Rio Grande do Sul. Mas observe o leste de Santa Catarina, por exemplo, ó. Ele dá volumes na faixa ali de 200 até 300 milímetros, chega até a sugerir 350, 400 milímetros em algumas áreas, o que é um volume extremamente excessivo. Por um período curto, então, olha, dá sérios problemas. Mas é natural que esses modelos oscilem muito. O mais importante de tudo é que deve chover, então, entre terça e quarta, em alguns momentos com forte intensidade, especialmente no leste de Santa Catarina. Atenção em relação a isso, tá? E importante, tudo pelo processo de formação desse ciclone. Agora, ciclone remete a vento,
Então vamos falar de vento também. A questão do vento, pessoal, é mais importante ainda a gente saber aonde o ciclone vai se formar. Então tem alguns modelos, alguns simuladores que indicam ele um pouquinho mais na altura de Santa Catarina, que estaria mais vento para a região de Porto Alegre, o litoral norte gaúcho, a Serra Gaúcha, a Serra Catarinense, o leste de Santa Catarina e parte do Paraná também, o centro-leste do Paraná. Outros simuladores indicam que eles possam se formar esse ciclone um pouquinho mais acima, mais entre o litoral norte catarinense, a parte do Paraná para São Paulo, que levaria esse vento um pouquinho mais em direção até a região sudeste do Brasil. Dá uma olhada aí nessa simulação, tá? A gente teria vento, observe forte, pela presença do ciclone, desde o leste de Santa Catarina até a parte leste do Paraná, parte de São Paulo, chegaria ao sul de Minas e também alguns pontos ali da região do Rio de Janeiro. Então seriam rajadas de vento na faixa aí dos seus 50, 70, 90 km por hora em algumas posições. Essa até não é normalmente a posição mais normal nessa época do ano desse ciclone, seria um pouquinho mais abaixo. Mas assim, ó, resumindo, tá? Vamos acompanhar. Nós vamos atualizar isso para vocês, mas noite de terça para quarta-feira a gente pode ter rajadas de vento no litoral norte gaúcho, região leste de Santa Catarina, leste do Paraná. Pelo menos esses três estados com a maior possibilidade do que nas outras áreas. E aí ventos nessa faixa, tá? 50, 70 km por hora, aonde ventar mais pode chegar a 80, 90 km por hora. Então tem que ter atenção em relação a isso. E por último, não menos importante, é a influência do ciclone no mar. Então tem ressaca. Vamos falar sobre isso. O ciclone deve trazer, né, uma condição de ondas muito grandes no final, na noite de terça, para o decorrer da quarta-feira. Começa pelo litoral do Rio Grande do Sul, litoral de Santa Catarina, litoral do Paraná e vai até o litoral de São Paulo. Isso no decorrer da quarta-feira principalmente. Estou te falando de ondas nas praias de mar mais aberto em torno de 3 metros. Ou seja, quanto mais afastado da praia, maior o tamanho da onda. Então não tem que ter nenhum tipo de navegação, principalmente de pequeno e médio porte. Por favor, tenha que ter muita atenção em relação a isso. E até provavelmente na quinta-feira, essa ressaca chega no litoral do Rio de Janeiro. Então tem um pouco isso também, muita atenção com navegação. A terça-feira de noite já começa a ter ondas grandes, quarta-feira de jeito nenhum, porque a gente pode ter nas praias de mar mais aberto, ondas de até 3 metros, o que é bastante coisa para a beira da praia. Então eu vou continuar monitorando isso, vou fazer os vídeos que forem necessários para a gente atualizar essa informação aqui no canal, falando sobre isso, tá? Mas acho que entenderam o recado, tá? Um grande abraço para todos, a gente está de olho e vamos conversando. Até mais, tchau!